Vamos atualizar agora o estado de saúde, vamos lá, da mulher que foi espancada pelo zelador do prédio onde ela mora, no bairro do Rio Vermelho. Teve incêndio. Pense na confusão que aconteceu hoje no Rio Vermelho. E Henrique Terra tem mais detalhes ao vivo aqui no Cidade Alerta Bahia. Henrique Terra, é com você, boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Imagine você ser acordado diante de uma situação como essa, uma verdadeira confusão. Um homem que trabalha nesse prédio há mais de 10 anos, zelador do condomínio, inclusive o imóvel, o condomínio cedeu para ele um espaço para que ele pudesse morar com a mulher e o filho. Então a família dele também morava nesse condomínio. E isso já depois da pandemia, que ele passou a residir lá, mas é funcionário há mais de 10 anos, ou seja, conhecia toda a rotina dos moradores deste prédio. E hoje ele resolveu fazer esse crime, cometer esse crime, já que ele foi autuado em flagrante pelos atos que ele cometeu. Por volta de 6h30 da manhã, o primeiro registro dele entrando no prédio carregando um galão de gasolina. Em seguida ele é visto no elevador. Pela imagem dá para ver também o corredor em chamas. Ele teria ateado fogo no corredor e tentado também invadir um apartamento. Em seguida, ele subiu para o 4º andar e aí sim, conseguiu invadir o apartamento de uma moradora, agrediu ela e ainda pôs fogo no imóvel. E justamente, segundo testemunhas, os moradores e as investigações da Polícia Civil que já começaram, esse homem teria armado, teria arquitetado tudo, porque ele foi diretamente no apartamento desta moradora no 4º andar. Uma moradora que já havia feito uma denúncia contra o zelador de assédio. Tem tudo isso registrado, inclusive, no livro de registros do próprio condomínio. A moradora, a próprio pulso, escreveu, relatou com detalhes, inclusive, a maneira com que esse zelador assediou. Ela ficou surpresa com a situação, surpresa com a atitude dele e levou o conhecimento para o síndico. O síndico, nós entramos em contato com ele agora há pouco. Ele está viajando, está distante de Salvador. Deixou todo o caso a cargo da subsíndica, que está tocando aí, tomando as providências. Mas o síndico disse em mensagem que pediu para a moradora, perguntou se ela queria registrar um boletim de ocorrência, o que já poderia caracterizar uma demissão para esse homem aí por justa causa, para esse zelador. No entanto, ela preferiu deixar apenas registrado administrativamente, ou seja, de forma interna no condomínio. E ninguém imaginava que esse zelador fosse tomar essa atitude. A suspeita, o que ele teria dito a pessoas próximas, é que ele ficou sabendo que talvez fosse ser demitido do lugar onde ele morava e trabalhava há mais de 10 anos. Por isso tomou essa atitude. E um outro detalhe que chama atenção é que depois de ter provocado toda essa confusão e cometido esses crimes, porque não é simplesmente uma confusão, ele cometeu 2 crimes, nós vamos mostrar aqui, inclusive, que ele foi autuado em flagrante por esses crimes. Durante a fuga, ele saltou da recepção do prédio para a garagem e caiu de uma altura considerável. Teve ferimentos. O resultado: a mulher, a moradora de 48 anos e o zelador, que trabalhava há mais de 10 anos no prédio, estão internados aqui no Hospital Geral do Estado. A última informação que nós tivemos é que a moradora de 48 anos, que morava há 3 nesse prédio, morava sozinha, está na UTI. O estado de saúde dela é considerado grave. Já o zelador, que provocou toda essa confusão, passou por cirurgia, estava também ferido, teve ferimentos na perna, teve ferimentos na cabeça, no rosto, passou por cirurgia e está sob custódia da polícia, porque ele foi autuado em flagrante por 2 crimes inicialmente. Dano qualificado, porque ele provocou todos os estragos com o gasolina, ele levou um galão de gasolina, ou seja, ele levou um objeto para provocar esse incêndio, e tentativa de feminicídio, que é o crime, inclusive, mais grave no qual ele foi autuado em flagrante pelos investigadores da Polícia Civil. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros foi chamado, os moradores acordaram desesperados com os gritos de socorro, muita gente deixou o apartamento, viu a fumaça nos corredores e tratou de sair do prédio. Chamaram o bombeiro, só que não imaginavam que lá no 4º andar tinha uma pessoa ferida. Então, o que parecia ser uma ocorrência de incêndio acabou virando caso de polícia. Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local, inclusive investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, porque acabou se constatando
que ali tratava-se de uma tentativa de feminicídio. Então essa mulher de 48 anos, moradora do 4º andar desse prédio, segue internada aqui no Hospital Geral do Estado. Não conseguimos contato com os familiares dela. As informações dão conta de que ela é de outro estado, mas estava morando aqui em Salvador há algum tempo e há 3 anos nesse prédio. Era uma pessoa dita pelos vizinhos com um comportamento mais reservado, que não tinha muito contato com os moradores, mas também que não apresentava nenhum problema. Informação também que foi passada do comportamento do zelador. Era uma pessoa prestativa, que teve o trabalho reconhecido, inclusive durante a pandemia, no trato com os moradores mais idosos. Por isso, o condomínio resolveu colocar uma casa para ele dentro do próprio prédio, dentro do imóvel. Adaptaram um cômodo onde ficava um depósito, colocaram quartos, banheiro para que ele pudesse morar juntamente com a família. Ele que é originalmente aqui em Salvador, do bairro de Brotas, da região da Daniel Lisboa, mas estava morando desde a pandemia nesse prédio lá no bairro do Rio Vermelho. E acabou tomando essa atitude hoje, cometendo inicialmente esses 2 crimes e vai responder porque ele segue sob custódia da polícia aqui no HGE, mas ainda sem previsão de alta. Nossa equipe conversou com a delegada Zaira Pimentel, que passou mais detalhes sobre essa investigação diante desse caso, que inicialmente parecia ser uma ocorrência de incêndio e acabou virando caso de polícia. Vamos ouvi-la. Inicialmente a gente começou essa ocorrência como uma situação de incêndio e algumas lesões, mas o delegado imediatamente acionou a primeira DH e constatou que se tratava de algo muito maior, que o suposto autor do fato teria tentado se jogar, ele conseguiu se jogar, mas que tinha sido socorrido pelo SAMU e conduzido para o HGE. E nós, a equipe da primeira DH, investigadores e eu, nós nos dirigimos até o HGE e constatamos que se tratava, na verdade, de uma situação de dano qualificado, porque o autor do delito teria usado uma substância inflamável, gasolina, uma tentativa de feminicídio de uma das moradoras. De fato, houve algumas outras vítimas, mas tudo ainda está sendo apurado. O autor do delito ele foi flagranteado por esses delitos. A capitulação jurídica, quando eu digo capitulação jurídica, os crimes que eu estou imputando a ele ainda é uma capitulação provisória, mas ele está flagranteado sim. E nós vamos fazer a comunicação ao Poder Judiciário e ele vai ficar disponível ao juiz. Aí, o dano qualificado é porque ele levou o galão de gasolina, conforme a delegada aí explicou, e dá para ver nas imagens também os estragos que ele provocou lá no prédio, né? As paredes ficaram danificadas, ficaram chamuscadas por causa do incêndio provocado. Ele tentou invadir alguns imóveis e por isso também danificou a porta. E o apartamento dessa moradora, no qual ele conseguiu arrombar a porta e invadir, ele acabou também destruindo coisas dentro do imóvel dela. De acordo com o delegado que esteve lá no momento, ele não usou nenhuma arma e ainda não há informação, a confirmação se ele tentou praticar alguma violência sexual, porque a mulher que está internada ainda não teve condições de fazer o exame de corpo de delito. Então também há essa suspeita, ela não foi descartada porque ela não passou por esse exame de corpo de delito. Mas os estragos mostraram, não teve, por exemplo, resquícios de que ele pudesse ter usado alguma arma ou que ele deixou lá no local ou que ele esqueceu. Mas tinha rastros de sangue por onde essas pessoas passaram, não se sabe se os moradores tentando fugir ou essa mulher tentando se defender do ataque deste homem. São 2 imagens impressionantes que chamam a atenção. É o momento que essa mulher é retirada do prédio. Ela está coberta por uma manta térmica que foi colocada ali pelos socorristas do SAMU e também do Corpo de Bombeiros. Ela estava com queimaduras e lesões pelo corpo. Então, o corpo dela foi praticamente enrolado nessa manta térmica, deixando somente uma parte na cabeça para que ela pudesse respirar. Ela foi colocada rapidamente dentro da ambulância do SAMU e trazida aqui para o Hospital Geral do Estado, onde permanece na unidade de tratamento intensivo, unidade de terapia intensiva, UTI. Já esse homem foi trazido também aqui para o HGE e a outra imagem que eu havia chamado a atenção, o momento em que ele salta, que ele pula. Ele estava em fuga e pula ali da recepção, do hall de entrada do prédio
para a garagem. E a queda dele realmente é impressionante, é uma imagem forte, uma imagem feia. Inclusive, a gente está até preservando, no momento que essa imagem for ao ar, a gente preserva para que as pessoas não tenham acesso justamente a essa imagem que realmente é chocante, é impactante, mas que causou a ele algumas lesões e por isso ele teve que passar por cirurgia e também segue internado aqui no Hospital Geral do Estado. E nós ouvimos também alguns moradores, né? Dá para ter uma noção de como esses moradores estavam desesperados, assustados diante dessa situação que começou por volta de 6 horas da manhã. Vamos ouvir o que os moradores disseram ao deparar com essa situação logo no início da manhã desta quarta-feira lá no condomínio, no bairro do Rio Vermelho. Eu e minha esposa, a gente desceu com os gritos de socorro, a gente abriu e saiu correndo pela escada. Eu estou até um pouco ainda ofegante pela fumaça que a gente inalou, né? Eu e a minha mulher e muita gente constrangida aí, muita gente, uma adolescente estava presa no apartamento, que foi do 102, aí eu acordei com os gritos dela de socorro e não vi mais nada. Quando eu olhei no corredor estava cheio de fumaça, eu peguei minha esposa e falei, vamos. Ainda ajudei meu vizinho, aquele que está sentado ali, a sair. A senhorinha que saiu agora, ferida, sendo atendida pelo SAMU, ela não seria a pessoa que teve início a essa discussão da demissão ou nada, né? Também não se sabe se ela foi agredida por ele ainda, tem essa informação? Tenho certeza disso, eu sei que ela está bastante machucada. Ele tentou fugir e pulou, foi? Ele tentou, eu acho que ele tentou fugir, e aí pulou daqui do térreo mesmo. Henrique Terra, né? Muita gente mandando mensagem para o nosso Zap Zap. Cadê o nosso Zap Zap no ar, né? Porque a delegada disse aí que um incêndio. Um incêndio, o pessoal pensa, todo mundo imagina a princípio que trata-se de um incidente ou até mesmo de um acidente doméstico. Mas depois, como você já adiantou, trata-se de um caso de polícia, né? Trata-se de um caso de polícia. É possível que essa senhora tenha tentado se livrar desse sujeito, né, e tenha entrado em confronto com ele dentro do imóvel? Isso é possível, Henrique Terra? É uma hipótese considerada pelos delegados que estiveram lá, do DHPP, inclusive, investigando. O delegado que esteve lá, inicialmente, chegando momentos depois do crime, assim que o Corpo de Bombeiros, inclusive, que acionou a própria Polícia Civil para fazer o registro e dizendo que havia uma pessoa que sofreu essa tentativa de feminicídio. E o delegado foi bem claro, ele deu entrevistas ao repórter Ramon Lisboa, dizendo que houve uma luta corporal. Isso aí não tem como negar, porque realmente, além da pessoa ter saído bastante ferida e com marcas, houve gente que viu, né, testemunhas que acompanharam. Trata-se de um prédio, então vizinhos viram a situação, pelo menos no momento de desespero, que deu para perceber, e eles contaram isso para a polícia. Então a gente tem, inclusive, isso dito pelo delegado do DHPP que esteve lá ainda pela manhã, dando início às investigações. A entrevista da delegada Zaira Pimentel já é durante a tarde, então ela já está atualizando, inclusive, em quais crimes ele já pode ser autuado, ou pelo menos que ele já foi autuado, porque esse inquérito ainda não foi fechado, mas ela já consegue vislumbrar dano qualificado e a tentativa de feminicídio. A gente ainda não sabe se ele cometeu outros crimes contra essa mulher, por exemplo, a possibilidade de alguma violência sexual. Então, isso só vai ser possível a partir do momento em que ela passar por um exame de corpo de delito. A gente torce, inclusive, para que ela possa sobreviver diante de tudo que passou hoje, porque ela está internada em estado grave na UTI aqui do HGE. Então, a gente está considerando, inclusive, que ela vai sobreviver, passar por os exames, prestar depoimento também, ter condições de falar à polícia o que ela sofreu, o que aconteceu, para que a polícia possa chegar a uma conclusão do que de fato aconteceu, além dessas impressões que os investigadores já tiveram, do dano que ele provocou e da tentativa de feminicídio contra essa mulher. Obviamente, na tentativa de se defender, eles entraram em luta corporal e há marcas lá da violência pelo corredor e dentro do apartamento dessa mulher. Adelson. Então, o apartamento alugado e ela morava sozinha aí nesse imóvel, né? As imagens, né, trazem muitas informações, né? As imagens
trazem informações. E foi dito aí, né, pelas autoridades, que o sujeito está flagranteado, ou seja, ele agora é um cara custodiado pela polícia e à disposição da justiça, tá? Quem já foi ao HGE sabe, quem já trabalhou no HGE, como eu trabalhei anos e anos lá, com reportagem pela Rádio Sociedade, também fazendo cobertura pela Record Bahia, sabe, sujeito que deve fica custodiado. A polícia está lá 24 horas, né, revezando policiais 24 horas, porque trata-se de um sujeito que é de muito interesse da polícia e a polícia fazer o encaminhamento aí para a justiça.